Dr. Zilda Arns Neumann was a passionate pediatrician and public health care advocate in her native Brazil. She was one of the pioneering leaders in what has become one of the most democratic and participatory healthcare systems in the world. Her leadership led to the creation of Pastoral da Criança in 1982. Globally, one of the largest organizations dedicated to child and maternal healthcare education. Today, Pastoral works in over 40,000 communities in Brazil with over 1.5 million children and their families. Dr. Zilda Arns has been recognized in Brazil and internationally with numerous awards, including the $1 Million Opus Prize, honorary citizen in 41 Brazilian cities and communities. She was nominated 3 times for the Nobel Peace Prize by the Brazilian government. Dr. Zilda Arns founded a model based on the idea that health was about caring for one's neighbor, participating in and belonging to a community. That circle of care starts with the child and his or her family. Women in these communities can be empowered to be caregivers and leaders to spread care and knowledge. Her legacy is evident in the impact of this simple approach on so many. Quarta-feira, eu adoeci. Não tive reação para nada. Eu levei o menino no colégio, ele no colégio, e o outro menino teve aula, né? Aí eu levei a pulso, porque dali para a creche escola. Uma dor de garganta, a garganta inflamada. Até agora estou aqui meia na batida. Não estava comendo nada, estou tomando só um menorzinho de café com leite só. Eu queria descer só isso, a garganta estava inflamada. Mas mesmo assim eu não fui pro médico não. Eu me curei em casa. Eu fiz o quê? Eu fui buscar umas folhas de aroeira, banhei minha garganta, que me ensinaram isso que é bom, botar pitadinho de sal, cozinhar e banhar, né? Aí com 2 dias eu... Pronto, é bom. E a partir da hora que tu aprende alguma coisa, ou que tu vai lá pegar e que tu lê, aí tu aguza a tua curiosidade de tu ler mais e mais e mais. Pastoral da Criança, o que é isso? Ah? Da onde veio? Quem trouxe? Por quê? Multimistura, o que faz? Por que a multimistura? Faz com o quê? Eu não sabia que a multimistura fazia com a casca do aipim. Se jogava fora, a casca do aipim. Uma vida inteira. A casca do ovo, nós não tínhamos noção que a casca do ovo, a gente usava o ovo e jogava a casca fora uma vida. E ali depois começou a salvar as nossas próprias crianças da nossa própria comunidade. Por quê? Hoje as nossas crianças são gordos, né? É poder você ir até a família, poder acompanhar, ver a criança desde a gestação da mãe, poder cuidar, acompanhar a criança até os 6 anos, né? Acho que você se torna parte da família. Isso é importante, você fazer parte da família. Mas você acompanhar ela da gestação, 9 meses, depois mais 6 anos de visitando essa criança, você já faz parte, demonstrar essa família que com um pouquinho que ela tem, ela pode ajudar a sua criança. Políticas públicas, por exemplo, as pessoas participavam dos conselhos municipais de direito, da saúde, da criança, da criança, do adolescente, mas participavam assim sem muita segurança. E hoje, através da Pastoral da Criança, tem um trabalho muito forte nessas políticas públicas, e hoje a nossa liderança participa reivindicando realmente direitos. A gente viveu muito, falava em direito, essa cidadania, ser cidadã, direitos e deveres, mas a gente era cobrado os deveres, o direito era pouco. E a Pastoral deu esse equilíbrio. E nós percebemos nos primeiros contatos que o trabalho que a Pastoral da Criança fazia, de ajudar crianças recém-nascidas principalmente, pelo Brasil todo, era um trabalho fantástico e de pouco custo, porque baseado no trabalho de voluntários pelo Brasil todo. Então, com pouco recurso, eles atendiam milhares de crianças, diferente de outras entidades que a gente apoiava, que tinham 20 ou 30 crianças, e um custo efetivamente maior, né? É um trabalho excelente. Eu acho a Pastoral, se não for eu acho que é a maior projeto social.
só saúde, a gente não tem só que salvar a vida, mas a criança é mais do que isso. A criança tem que ter educação, a criança tem que ter amor, a criança tem que ter atenção, a criança tem que brincar. Born in 1934, Zilda was raised in the small rural community of Forcalinha in Santa Catarina state. Zilda was the 13th of 14 children. 9 would go on to join the church and others would become educators. She was raised a devout Catholic, and both faith and education played a major role in the life and work. Nenhum brasileiro conhece o Brasil como você conhece, porque ninguém foi lá onde ela foi. No Brasil inteiro, desde o Amazonas, ficava dias e dias navegando por aqueles rios e afluentes e procurando povoações indígenas e tal. Isso, eu acho que ela conheceu o Amazonas como nem o governador do Amazonas não conhecia. In many ways, the early days of Dr. Zilda Arns' life points to the directions that she would later take with Pastoral da Criança. Zilda wanted to be a doctor. However, it was not common in the 50s in Brazil for women to study medicine. Her brothers helped to convince her father. E ela dizia que queria ser médico, mas meu pai achou naquela época que mulher não fica médica. E ela insistia. Aí meus irmãos, aqueles dois frades, 2 irmãos sacerdotes, foram conversar com o pai. Meus irmãos falaram com o papai, e papai, quando ele sentia que a filha ia ser feliz naquilo que ela tinha escolhido, a papai não dizia não. Aí ele dizia, sim, Zilda, pode ir. Imagina 6 mulheres entre uma turma enorme de homens. As primeiras mulheres médicas lá de Curitiba. Agora, minha mãe era como que enfermeira de Forquilinha. Ela tinha um livro do avô de Alemanha que tinha tudo que precisava para as diversas doenças. Então, quando alguém ficava doente, ela já ia a Zilda, e ele ia junto com a mãe, porque ela gostava de ver que a mãe curasse a pessoa. E ela então chegava a visitar sozinha, e até lá em cima, que nós chamamos de o canto dos Arns, lá de cima, longe de 6 quilômetros. Ela ia lá para visitar as senhoras idosas, doentes, que não saíam mais de casa. Foi a coisa mais linda. A Zilda, assim, aqui em Forquilinha, ela era a menina, assim, muito amada e já tinha muita liderança. Com 6, 10 anos, ela no meio da criançada, a gente sentia alguém que mais tarde talvez possa ser alguma coisa, né? A Zilda, com certeza, ela aprendeu do pai a administração, a organização, o planejamento, que o pai era um grande planejador, ele planejava para longe. Ele dizia assim para nós, pensem sempre 70 anos para frente. Quando vocês fazem alguma coisa, vocês façam com a direção para 70 anos tem que servir isto. Essa confiança que a mãe e o pai depositavam em nós, isto passa pela pessoa para a vida inteira, o que é muito importante. E um irmão passava isto para o outro, porque até hoje, entre os irmãos, nós confiamos um no outro. E a confiança hoje é uma coisa muito rara. Porque é difícil achar as pessoas que você não sabe. Para confiar, a Zilda, desde pequena, eu tive a ocasião para cuidar dela. E ela era muito voluntariosa. O que ela queria. Então, muitas vezes eu tinha que ajeitá-la para compreender quando a gente pode ir até o fim ou quando tem que ter limites.
Quando nós crianças, nós gostávamos muito de teatro, como toda criança. Nós não tínhamos televisão ainda. Os teatros eram dos livrinhos e nós fazíamos o teatro no recreio da escola, né? Então os pequenos entravam com as coisinhas pequenas e nós entrávamos como bruxas, como rainhas, como reis, como isso, aquilo. Isso era uma das maiores alegrias nossas como crianças. É ser criativa e alegrar a turma, porque toda a turma vinha ao redor de nós. Isso a gente gostava, né? A Zilda gostava sempre de estar com bastante gente. Married with 4 children, she went on to further her studies in pediatrics and public health. Entendendo a aspiração e a necessidade que a mãe tinha, então adotou uma postura bastante moderna para a época, quer dizer, olha, ficar com 4 filhos pequenos em casa, inclusive durante um ano inteiro praticamente, só tendo a mulher no final de semana, para que ela tivesse esse aperfeiçoamento. After the death of her husband in 1978, she considered stopping for a while. Passou muita dificuldade. Quando ele faleceu, foram alguns anos que ela até pensou em abandonar a pastoral, porque para cuidar da família. Mas aí a família, os próprios filhos, incentivaram. Não, mãe, continua, nós damos um jeito aqui, os mais velhos já cuidam dos mais novos e levavam as crianças para a escola, que foi bom até para os filhos, mas foi difícil também. In 1982, Dr. Zilda Arns received a call from her elder brother, Dom Paulo Evaristo Cardinal Arns, Archbishop Emeritus of Sao Paulo. He had been at a UNICEF meeting in New York, where he was urged to bring a simple oral rehydration solution to communities in Brazil through the church. It could save millions of lives since diarrhea was one of the main causes of infant mortality. Dr. Zilda Arns knew that the answer lay in educating local women and creating a solidarity network at the community level. In 1983, Pastoral da Criança was born. She developed a grassroots methodology with Pastoral da Criança, training local women in basic health care techniques, which they could spread through their neighborhoods. They chose Florestópolis as the community to pilot Pastoral's work. Typical of rural Brazil in the 1980s, Florestópolis had mainly agricultural laborers suffering poor social conditions with little access to health care. Diocese de Londrina, né? Que fica, porque ela tinha muitos canavieiros e era uma das dioceses, né, do município muito pobre, onde morria muitas crianças. Como eu disse para você, 128 por 1000 nascidos vivos. Então, aí focaram um local para poder começar. Even though the work of Pastoral da Criança is ecumenical, the Catholic Church played a major role. Their network of dioceses and parishes provided a base for operations and a key source for volunteers. Nós mexemos com recursos públicos, recursos que nós devamos prestar contas. Então, oficialmente, o nome da igreja deve estar presente, como aquele que corrobora, não que manda na pastoral. Eram pequenininhas, porque cruz pequena era para criança, cruz grande é para adulto. 2/3 das cruzes no cemitério eram para crianças. Pastoral da Criança supports families and communities in supporting themselves. Pastoral identifies and trains community leaders that live in the communities. They carry out monthly home visits and meetings, meeting with young mothers from urban favelas of southern Brazil to the remote indigenous and riverside communities of the Amazon rainforest. Então, falou com a doutora Zilda se ela achava que tinha, como seria viável isso. Ela falou, olha, eu acho que a igreja pode fazer sim, porque a igreja chega lá na comunidade e não adianta a gente no posto diagnosticar, receitar, se na família não é acompanhado esse tratamento.
E aí ela teve a ideia religiosa, como era, da multiplicação de pães e peixes. Ela falou, a gente precisa multiplicar o conhecimento para todas as famílias. Que a gente multiplicando esse conhecimento, as próprias famílias vão querer que seus filhos sejam beneficiados. Estava o grande saber dessa evolução. Lá começava a saúde, né? Ela sempre dizia que o ideal é que quando perguntar para um adulto quem foi tua melhor escola, ele poder dizer, foi minha casa. E os melhores professores, meus pais. Então esse é o primeiro círculo de segurança com família e comunidade, que se a gente conseguir fortalecer o suficiente, o trabalho dos outros é importante, mas é complementar, não substitui o papel de família e comunidade, né? They carry out monthly home visits with the families, advising them about childcare and introducing important practices such as breastfeeding, preparation of oral rehydration solutions, and prenatal care. Bem acompanhadas e assinaladas. Isto para estimular também as coordenadoras, né, e as próprias líderes, que elas vendo ali que aquela criança está crescendo, está com saúde, né? Então, tudo isto vai trazer um estímulo para a própria comunidade, para continuar o seu trabalho, para que aquilo se desenvolva na comunidade. Não é substituir, vindo pessoas de fora para substituir a família, não. As pessoas da comunidade, que dentro da família, e com a ajuda dos vizinhos, porque a vizinhança é muito importante. Healthcare is more than just preventing or curing illnesses. Pastoral features a monthly festival of life where families bring their children to weigh in and check on key health indicators. But the day is also a celebration where community bonds are strengthened through music, dancing, shared food, and games. Games and play are central to a child's right to be a child. Dona da brincadeira. É a única coisa que a criança pode decidir autonomamente. A criança não pode decidir se vai ou não tomar banho, é ou não é? Você pode até negociar com ela de ser mais tarde, mas ela vai tomar banho. Ela não pode decidir se come ou não come, ela tem que comer. Ela não pode decidir se limpa ou não se limpa, agora, brincadeira é ela. Então a brincadeira tem um valor enorme, porque ela é a grande, vamos dizer assim, promotora da criação da vontade e a criação da autonomia e da socialização da criança, porque na brincadeira a criança coloca tudo do que ela vive. Porque na saúde pública é tudo muito generalizado, né? É tudo geral, tudo para o estado inteiro, tudo. E no consultório não, é individualizado. E essa individualização, ela levou para a Pastoral da Criança. Porque se uma líder visita uma casa, ela está fazendo esse mesmo trabalho junto à mãe, junto a uma criança, dentro da própria casa dela. Então, eu acho que ela conseguiu visualizar a maneira de fazer esse trabalho junto às comunidades. Porque ela foi de encontro à comunidade. A líder vai ao encontro da família e não espera que ela venha para o posto de saúde, que venha para o hospital. Ela acompanha 10 famílias, 15 crianças, então aquele acompanhamento dela é de amizade. É de amizade. Não é uma coisa de você acompanhar 200 famílias, 100 famílias. Hoje a gente vê a evangelização como essa qualidade de vida. É levar a vida digna, porque o lema da pastoral é: eu vim para que todos tenham vida e vida digna. Como é que a diversidade na formação ajudou na formação dela e os próprios trabalhos com a Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa. Ela atua em hospital, atua em uma rede
de postos de saúde, ela trabalhou com políticas públicas. Quando ela foi desafiada a olhar como é que nós podemos aqui reduzir essa mortalidade infantil, ela falou, muitas vezes o problema não está no hospital, não está no atendimento, está no médico, está nas condições de vida em que essa criança vive. Então, se existe uma estratégia para conseguir reduzir essa mortalidade infantil e garantir o desenvolvimento integral da criança, ela está no ambiente familiar e comunitário. Mas toda essa experiência que ela teve anteriormente foi fundamental para conseguir ter a vida variada. E ela pôde ver, de fato, que lá na comunidade é que estava o grande saber dessa evolução. Lá começava a saúde, né? As former President Luiz Inácio Lula da Silva remarked, "What is the secret of such good results? Believing in simple solutions and in the solidarity of our people." The lesson of the Pastoral da Criança is that many times the answer to problems is found in the communities themselves. Even the nutritional mixtures are based on community workshops to demonstrate nutritional benefits of the commonly discarded items such as banana peels and eggshells, commonly found in the community. A savvy, streamlined monitoring system provides feedback to local leaders about how they are doing. Timely data has also helped Pastoral to influence health policy at local, regional, and national levels. Dr. Zilda Arns was invited herself to join Brazil's National Health Council. Dr. Zilda Arns had a leadership of rare and powerful combinations. A doutora Zilda, ela tinha um dom da palavra, ela tinha um carisma muito grande, a doutora Zilda, ela conquistou não só os ministros, os deputados, os senadores, todos conheciam ela, todos sabiam, chamavam pelo nome. A doutora Zilda era a tipo da pessoa que ela não tinha dificuldade de entrar em qualquer lugar, mesmo sem agendar. Ela queria uma audiência, ela precisava de falar com o ministro, ela chegava lá, falava que tinha necessidade de falar, ela era sempre atendida pelos ministros, pelos deputados. Ela tinha muito acesso. Ela sabia guiar as pessoas, convencê-las, né? E essa comunicação, ela sabia a linguagem do líder, ela sabia a linguagem do governador, ela sabia a linguagem do técnico. Então ela tinha essa habilidade de estar comunicando de uma forma que eu digo assim, que vinha do coração, uma paixão, né? De como funciona o Estado, o governo, a experiência cristã, né, de base cristã, a experiência de trabalho voluntário, de atuação na comunidade. Ela conseguiu juntar isso tudo. Às vezes as pessoas até têm tudo isso, mas não conseguem fazer disso uma combinação. E não só uma combinação que resulta em algo novo. Que isso que ela, a capacidade dela de transformar o que era para muitos algo muito corriqueiro, normal, em algo novo, né? Que a pastoral é uma novidade. É uma novidade para a igreja, é uma novidade no âmbito político, para a sociedade. Organizar dona de casa ao mesmo tempo com essa ternura, essa maternidade, essa doçura, e uma mulher empresária, digamos assim. Empresária, ela sabia muito bem vender o peixe. Não havia quem fechasse as portas para a doutora Zilda. Doutora Zilda, doutora Zilda, doutora Zilda. A doutora Zilda Arns, ela era uma lutadora nessa parte de políticas públicas. Ela foi conselheira do Conselho Nacional de Saúde por muitos anos. E a briga dela lá não foi fácil, porque tinha alguns assuntos muito polêmicos, né, como o aborto, né. E ela tinha essa coragem, vamos dizer assim, ela era determinada. Ela, quando acreditava, ela lutava como que fosse. Então, até para a gente contra-argumentar com a doutora Zilda não era fácil, porque quando ela acreditava, ela era determinada. Eu acho que isso foi uma das coisas. Impetuosa, no bom sentido da palavra, não arrogante nem dominadora. Mas ela tinha uma tenacidade, uma garra. Ela sabia muito bem o que ela queria. Ela tinha determinação,
coerência, princípios, valores, raízes. Ela tinha cepa sistematizada, no entanto maleável, porque ela sabia muito bem, elasticamente se adaptar, mas ela tinha o poder da convergência de opinião. Ela levava diplomaticamente e com muita certeza no que queria as pessoas a raciocinarem, a refletirem. Como mulher, ela influenciando outras mulheres. Eu, mulher, eu posso, você, mulher, também pode. Então, isso foi muito forte nela. Ela mostrou muito isso, principalmente nas lideranças. E não era só os conhecimentos. Ela tinha ela tinha muito conhecimento, mas ela equilibrava esse conhecimento com a cordialidade, com a fé, sabe? Ela não era dona do saber, ela partilhava o saber. Então, isso também era muito forte. Ela não trabalhava para os outros, ela trabalhava com os outros. A diferença, e aí você se sente de cima para baixo. Trabalhar as lideranças populares, porque ela dizia assim, são ações altamente técnicas, científicas, e que serão passadas para as pessoas que são as primeiras pediatras da criança, a mãe, a família. E é de uma maneira simples, mas científica. A outra questão é o conhecimento sólido em termos científicos. Quer dizer, não basta amar, é preciso conhecer. E com isso se abre a porta de universidade, se abrem as portas do próprio governo que respeita a técnica. O terceiro aspecto seria o aspecto também de pessoa de fé. Então a Pastoral da Criança conseguiu se encaixar dentro desse modelo, de um novo paradigma, que não era só curativo dentro dos hospitais, de uma nova corrente de saúde pública, mas ao mesmo tempo ganhar grande escala. Nós estamos em 4.000 municípios do Brasil e ao longo do tempo também é muito melhor do que depois a cura. O ditado popular, prevenir é melhor que remediar. Dr. Zilda Arns Neumann's life work has demonstrated what is possible in terms of large-scale, decentralized, and community-based healthcare. The model has been adopted in 14 other countries and continues to grow. Fisicamente ela não está com a gente, mas espiritualmente e no nosso coração ela vai estar sempre. Ela jamais vai deixar de existir no nosso meio. E uma coisa que eu tenho muito viva, né, na minha consciência, no meu coração, na minha vontade, é alimentar, regar sempre essa semente que ela plantou. Eu penso que nós, né, que amamos a Pastoral da Criança, né, que para nós se tornou um referencial, uma família, nós precisamos sempre lutar com entusiasmo para que o sonho dela jamais seja destruído. Para que a semente que ela plantou, né, aqui, não só no Brasil, mas hoje... Todo mundo se perguntava assim, e agora? Né? Como vai ser a pastoral? Acabou a pastoral? E o que aconteceu foi justamente o contrário. O que a gente percebeu assim foi a grande força que cada líder assumiu a partir da morte da doutora Zilda, dizer assim, não, agora é a nossa vez. Ela já cumpriu a missão dela, agora nós temos que cumprir a nossa. Brazilian pediatrician Dr. Zilda Arns Neumann died in the 2010 Haiti earthquake at 75 years of age, doing what she had done for most of her adult life, humanizing healthcare. But her vision and her work will continue in the wide network of local leaders she has created. 3 semanas antes dela falecer, ela comemorou 50 anos de médica e teve um jantar com seus colegas. E ela na mesa com a gente, com os filhos, ela disse, eu consegui realizar na minha vida aquilo que eu sonhava quando adolescente.
Então ela chegou onde ela queria. Por mais que às vezes os caminhos são tortos, às vezes você tem a sensação que você está distante daquilo que você queria, mas a essência permaneceu com ela a vida inteira e ela conseguiu se realizar. E que vem de família, que ela cultivou, também permeou as iniciativas sociais que ela também pôde contribuir. In her own words, the results obtained by the Pastoral da Criança in Brazil show how by developing human solidarity in a systematic and organized way, communities can transform themselves into agents of their own change.